Olá pessoal, meu nome é Márcio Silva Coelho, eu sou advogado especializado na área de doenças do trabalho, acidentes do trabalho, previdência em geral e trabalhista. Eu estou à frente do escritório fundado pelo meu pai há mais de 70 anos de idade. Fui também presidente da Comissão de Acidentes do Trabalho da OAB São Paulo por 2 gestões. Vamos conversar agora com vocês com um pouco mais de calma sobre 2 doenças que, na verdade, estão virando uma epidemia entre os trabalhadores e que poucos trabalhadores sabem que, em função dessas doenças, poderiam receber o auxílio acidente de 50% do INSS, mas, na verdade, por desconhecerem, não recebem nada. O INSS também não divulga, não está nem aí. O INSS, embora tenha uma função social, ele não divulga nada porque sabe que assim o desconhecimento é muito grande e ele deixa de pagar um benefício devido ao trabalhador. Quais são essas doenças? Vamos lá. A primeira delas é as tendinopatias, as doenças relacionadas com o movimento repetitivo. O movimento repetitivo causa uma afecção, pode ser nos dedos, pode ser no punho, pode ser no cotovelo, pode ser no ombro, causadas pelo movimento repetitivo. Quais são essas profissões que demandam movimento repetitivo diariamente? São uma infinidade de profissões. Mas vamos lá, são os banqueiros, são os trabalhadores de linha de produção, são os trabalhadores de supermercado, eu estou falando no geral, sabe? No supermercado é a caixa do supermercado, enfim, uma série de profissões ligadas ao supermercado que causam isso, mas tem mais também. Nós temos também os prensistas, nós temos também as linhas de produção entre os trabalhadores, temos também os padeiros, os balconistas, os gráficos, os mecânicos, os ferramenteiros, os montadores e por aí vai. Essa doença, o movimento causada pelo movimento repetitivo, é chamada de tendinite. Pouca gente sabe que essa doença, ela se cronifica e atingindo o estado crônico, o trabalhador tem direito de receber o auxílio acidente de 50% do INSS. Eu não estou falando aqui que quem vai pagar esse benefício é o patrão. Ah, doutor, eu não quero mexer com o patrão. Pois você não vai mexer com o patrão. Quem paga ou deixa de pagar esse benefício é o INSS. E vamos lá, o caixa do banco, a pessoa que lida com contabilidade, as digitação, o pessoal de telemarketing e por aí vai. Pega essa doença, vai para o INSS, que não consegue trabalhar. Chega uma hora que a dor é insuportável e a pessoa não consegue mais trabalhar. Ela tem que ir, se afastar, receber o auxílio doença, ficar um tempo afastado, tomando remédios para se recuperar da doença, para depois voltar. Uma vez retornando àquela mesma profissão que deu origem à tendinite, ela, em muitos casos, retorna também, porque você vai fazer exatamente o mesmo tipo de movimento que causou a tendinite. Então, ela pode retornar. Retornando, estamos aí diante de uma situação em que a pessoa não pode mais trabalhar naquela profissão, sob pena de agravamento da tendinite. Essa pessoa haverá de buscar uma outra profissão ou trabalhar sob sacrifício da sua saúde em função da tendinopatia. A tendinite dá direito ao auxílio acidente de 50%. Importante notar que eu não estou falando aqui do auxílio doença, eu estou falando do auxílio acidente. E o auxílio acidente, mês a mês, é pago mês a mês pelo INSS até o dia da sua aposentadoria. Então, você tem o direito de ficar recebendo mês a mês o auxílio acidente sem prejuízo do seu salário até o dia da sua aposentadoria. Não importa quantos anos faltarem. Se faltarem 5, se faltarem 10, se faltarem 15,
pouco importa. Você vai receber mês a mês esse benefício. Ah, mas doutor, e se eu parar de trabalhar na empresa, e se eu mudar de empresa? Não importa. O auxílio acidente é pago mês a mês até o dia da sua aposentadoria. E o INSS nada fala sobre isso, não divulga esse direito que o trabalhador tem, mas ele existe e, na verdade, poucos advogados entendem dessa matéria a ponto de saberem discernir uma tendinopatia e, a partir dela, então, entrar nas varas de acidentes do trabalho em São Paulo ou na Justiça Estadual por todo o país, buscando o auxílio acidente de 50%. Nós temos clientes que, com tendinopatia ou acidentes de trabalho por todo o Brasil. Então, sabemos o que é isso, temos experiência disso. Essa experiência foi calcada ao longo de muitos e muitos anos de trabalho aqui no nosso escritório e colocamos essa experiência à disposição de vocês que sofrem de tendinite. Uma outra doença também, que é uma verdadeira epidemia entre os trabalhadores, são as lesões de esforço na coluna. E aqui estão os pedreiros, construção civil, carga e descarga, mudanças, pessoal que trabalha em mudança, pessoal que trabalha em estoque, movimentando estoque, caixa, pessoal que trabalha com empilhadeiras, guardando caixotes, seguranças de banco, segurança bancária, vigilante que transporta sacos de moeda dos caminhões fortes. Tudo isso envolve carregamento de peso cotidiano. Não estou falando aqui de uma profissão que a pessoa eventualmente carregue peso. Não. Eu estou falando aqui de profissões que cotidianamente obrigam o trabalhador a carregar peso, a erguer peso. Alguns, a lesão vai surgindo na coluna vertebral de maneira insidiosa. A pessoa sente uma dorzinha, na hora que levanta, sente uma dor, fala, puxa vida, eu estou com essa dor aqui. E essa dor, com o passar do tempo, pode se agravar em função dessas profissões que exigem o carregamento de peso. Essas lesões se instalam na coluna vertebral através de uma incapacitação insidiosa que vai ao longo do tempo, até que chega uma hora que o trabalhador fala, eu não consigo mais, ou outras vezes a pessoa vai erguer um peso e sente um estalo na coluna, vai clec. A partir daí, muitos falam, olha doutor, eu não consigo nem respirar, entendeu? Eu tenho que parar de trabalhar e algumas vezes, nos casos mais graves, a pessoa é cirurgiada, outras vezes o caso não é de cirurgia, mas está lá a incapacidade. E a pessoa, quando volta para o trabalho, fala, olha, chega para o patrão e fala, não consigo mais carregar peso. Ou, se carrega, é a pulso, a custo de muita dor, com medo de perder o emprego. É para essas pessoas que podem fazer uma outra profissão, trabalhar de outra forma que não seja carregamento de peso, que é devido o auxílio acidente de 50%. Não é um benefício dado de graça, é uma compensação por uma lesão grave e que impede o trabalhador, em função daquela lesão na coluna, de fazer determinadas profissões aonde o carregamento de peso é exigido. Para essas pessoas terem o auxílio acidente de 50%, eu falo aqui, como sempre disse, o auxílio acidente de 50% não é o auxílio doença, muita gente confunde. Tampouco é contra o patrão. Quem paga ou deixa de pagar esse benefício é o INSS. Portanto, fique tranquilo. Nós aqui abrimos o processo de acidente do trabalho na busca do auxílio acidente ou, naqueles casos mais graves, até a aposentadoria por invalidez. Mas a lei de acidentes do trabalho protege de uma maneira mais eficaz e melhor do que a lei comum da Previdência. A lei comum da Previdência protege o trabalhador, mas a lei de acidentes do trabalho dá uma proteção mais efetiva, confere estabilidade, algumas estabilidades, como do metalúrgico, é vitalícia. A pessoa não pode mais perder o emprego em função de uma lesão adquirida no trabalho. Então, se você sofre de uma lesão na coluna, se você tem tendinopatia,
saiba que você não é o único. Milhares e milhares de trabalhadores estão nessa situação. A diferença é que a grande maioria desconhece a existência desse direito, ou se conhece, pensa que é contra o patrão, quando na verdade não é. É um direito que vocês têm, vocês devem dar valor à integridade física de vocês, pois é através dessa integridade física que vocês trabalham e ganham o pão de cada dia. Nada mais justo que vocês sejam amparados pela Lei de Acidentes do Trabalho, quando for o caso. Um abraço a todos que nos assistiu, muito obrigado pela atenção.